O momento mais difícil para mim do ano passado, acho que como todo corintiano e todo o elenco do Corinthians, foi a eliminação na Libertadores. Foi um momento muito difícil, que sofremos cobranças e críticas de todos os lados. A dificuldade maior foi essa disso, ser eliminado da Libertadores e depois você ter um ano inteiro para poder trabalhar pressionado. Agora vamos ver como o grupo vai reagir. Nós remontamos a equipe no Paulista, ela reestruturou, ela ficou forte, ela se consolidou. Ela fez 2 jogos muito fortes contra o Santos, perdeu o título, mas ficou fortalecida. Depois dessa partida, muitos ainda questionavam se já tinham me tirado do gol do Corinthians, já falando que eu não tinha dado certo. Eu dei até uma declaração falando que eu ia dar muito certo no Corinthians, que eu ia ficar no Corinthians por muito tempo, porque eu queria ser campeão, queria fazer história aqui. Esse momento é o momento do gelo, o momento da frieza, o momento da lucidez. Isso serve como experiência. Saiba que aqui tudo é mais. Quando é bom, tu é o cara. Não acredita nisso porque tu não é o cara, é o conjunto da obra que é importante. Da mesma forma, no momento da crítica e da derrota. Então tu não é o culpado da coisa. Não é o atleta que individualmente não serve mais. Não, o conjunto também é o responsável disso. O conjunto, a equipe vence. O conjunto, a equipe perde. Daí o time já estava entrosado e sabia da responsabilidade que era ganhar o Campeonato Brasileiro, que ia iniciar. Ali, naquela derrota que foi sim do Campeonato Paulista. Mas ali ela se fortaleceu como equipe e deu uma arrancada extraordinária, impressionante, fazendo de 10 jogos, 9 vitórias. Começa o Campeonato Brasileiro 2011. Estamos aqui no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, o estádio do Grêmio. O Corinthians de Tite, vice-campeão paulista, enfrenta o Grêmio de Renato Portaluppi, vice-campeão do Rio Grande do Sul. Bola em jogo para você ligado na Globo, aqui no Estádio Olímpico, em Porto Alegre. Pelo que tínhamos passado e o que a gente tinha conversado entre nós com o treinador, e tínhamos que dar a volta por cima, né? Então a nossa chance era o Campeonato Brasileiro, então tinha que iniciar muito bem. Aí o time do Grêmio. Leandro se mandou. Penalidade máxima, marca o árbitro. Uma estreia de Campeonato Brasileiro e daí você enfrenta o Grêmio no Olímpico. E você sair atrás é difícil você recuperar. Só que como o Tite sempre coloca, tem que ter paciência, tem que ter tranquilidade para poder reverter esse tipo de situações. Fábio Santos faz o cruzamento para a área. Bom o domínio do Liedson. E o juiz dá pênalti. Partiu Chicão, pé direito, pro gol! Estava na reserva nesse jogo, aí tive a oportunidade de entrar no segundo tempo. E o jogo estava empatado naquele momento ali, tive a felicidade de dar o passe para o Liedson. Uma jogada que a gente já vinha treinando há algum tempo, aquela jogada de lateral. O Alessandro já tinha com o Danilo essa jogada. Lateral e o toque para a área. O Liedson se antecipa e chuta. O Liedson faz um golaço, né? No movimento de corpo, na ginga, manda pro fundo do gol Liedson. E o Corinthians vira o jogo. Deixa o torcedor em festa no Olímpico. Iniciar um campeonato vencendo e vencendo fora de casa com um adversário do tamanho do Grêmio, ele trouxe também essa marca de confiança forte. Aqui em Araraquara, o Corinthians recebe o Coritiba e vem com esta novidade, a camisa Grená, que traz também estampada a imagem de São Jorge.
Danilo, escapou na linha de fundo, o cruzamento é bom pro Liedson. Tirou o Lucas Mendes, voltou, Paulinho tentou a tabela, recebeu, bateu no canto. Gol do Corinthians! O rebate do Jorge Henrique, levantou para a área, chegou Danilo, fechou. Você ligado na Globo, bola em jogo, o Flamengo deu a saída. E o Petkovic já é logo procurado, dá o primeiro toque dele na bola. Até era despedida, né, do Petkovic, tava bonito de ver o Engenhão, né. Até comentei com o Eldinho e falei, pô, o Eldinho tá estreando bem, né. No Engenhão, lotado, pô, jogando pelo Corinthians, né, então foi uma tarde também especial. Olha que boa jogada do Helder, fez o drible, botou lá pra área, gol! Bola volta no Danilo do lado esquerdo. Traz pro pé direito o Danilo. Não é o bom. O bom é esse aí, o canhotinho. Cruzou o William! Coisa que eu não faço muito, né? Gol de cabeça. Mas foi um belo gol. E no domingo, dia dos namorados, vale comemorar no estádio de futebol. Mas não vai ter nenhum beijinho na comemoração desse gol? Ah, tem, como não? Feliz dia dos namorados pra você. Jorge Henrique pro Paulinho, ele pega bem de fora da área. Defendeu bem e o Liedson foi seguro, é pênalti! Partiu William, bateu! Era no começo do Brasileiro ainda, então ainda tinha um pouco daquela dúvida, daquela incerteza, desconfiança, e ajudou muito que eu pudesse me firmar novamente como goleiro do Corinthians, buscar a confiança de todos. E vem cobrança de escanteio. Conca, bateu, fechadinho. O toque de cabeça, Júlio César, sensacional! Muito reflexo para pegar essa bola. É uma sensação de prazer e de dever cumprido, de poder fazer aquilo que eu mais gosto, que é jogar futebol, e ajudar uma equipe minha do coração, que é sair de campo vitoriosa. Levantamento, bola vai passando, Júlio César! O Fluminense pressionando desde que a bola voltou a rolar no Pacaembu. Marquinhos tocou atrás no Souza, que chuta forte de fora da área. Júlio César, sensacional! Uma equipe que ela é campeã, ela vai se consolidando no transcurso do campeonato. Na medida que ela passa por adversidade, na medida que ela sabe do seu real valor, que ela consegue passar por clássicos importantes e jogos importantes. Nós tínhamos feito aí esses 4 jogos, íamos para um enfrentamento, um clássico, a grandeza de São Paulo e Corinthians. Hoje ela, historicamente, não é igual ao Palmeiras, mas eu diria que agora a rivalidade atual ela é maior, até eu sinto isso. O corintiano quer vencer. O São Paulino, eu sinto que o São Paulino quer vencer o corintiano, isso é uma marca muito forte. Vamos para os primeiros 45 minutos. Mexe na bola o time do Corinthians. Começando para você que gosta do Campeonato Brasileiro. As emoções de Corinthians e São Paulo. O São Paulo tá invicto, né? E era líder do Brasileiro. Nós entramos com personalidade, em busca do resultado. Nós saímos no intervalo 0-0. Tinha sido expulso no final do primeiro tempo um jogador de São Paulo. E aí nós conseguimos estruturar, conjuntamente com os atletas, uma forma de agredir o São Paulo e de adiantar uma marcação-pressão dentro do campo adversário. Jorge Henrique aparece como opção na esquerda, vem cruzamento pro Liedson, rolou para trás pro Danilo. Danilo fez a finta, Danilo outra finta, vai fazer um golaço! O clássico desse é um jogo diferente, a equipe que ganha pega muita moral. Dá moral para você ir pro próximo jogo, dá confiança. Escanteio para cobrança, William. Vem bola na área, tentou de cabeça, Paulinho, Rogério Abreu, rebote! Gol! Lado do pé esquerdo, bola na área pro Liedson! O Corinthians tem a posse de bola. Que bolão pro Danilo, que bolão pro Danilo, que bolão pro Liedson! Gol!
Cada gol é diferente, tem um sabor diferente, tem um sabor especial. Em posse de bola do Corinthians, chute! Gol do Corinthians! Impressionante como o Corinthians passeia para cima do São Paulo. Passe muito importante que a gente deu contra o São Paulo e depois no momento seguinte a gente pôde ganhar do Bahia, que é muito difícil você jogar lá no Pituaçu, um gramado muito pesado. Sem falar o calor, né? Sabe como é a Bahia, o clima, né? O Corinthians vence por 1-0 com um gol de pênalti de Chicão. Num belíssimo espetáculo, o torcedor do Corinthians faz a festa. O Corinthians consegue vitória e vai assumir a liderança do campeonato. Mas a gente acabou aquele jogo, que a gente soube que a gente era líder, a gente disse, poxa, cara, agora é a nossa vez, temos que continuar, estamos num bom caminho. Pro Corinthians vale a liderança, pro Vasco a recuperação e a saborosa volta de Juninho Pernambucano. Era uma equipe muito forte também, um espírito coletivo muito forte. Juninho Pernambucano partiu na cobrança, Júlio César. Arrumou pro Jorge Henrique, fez o levantamento pro William, tocou de cabeça atrás. O Ricardo Gomes, quando nós jogamos e vencemos aqui o jogo, na hora que saiu do gramado, disse assim, pô, cara, não dá pra jogar contra vocês. É muito difícil jogar contra vocês. Bola voltou, chute do Valve. Devolução pro Paulinho, clareou, levou pro pé direito, bateu no cantinho. Na esquerda, Danilo, se movimentou, Edson, bola pro William, driblou, o goleiro vai fazer o gol do Corinthians! Fábio Santos, cruzamento, olha o Emerson, corta a luz, sobrou, Paulinho, William, chance! Aquele jogo contra o Botafogo, eu abro um sorriso agora, mas na hora eu não estava sorrindo, não. Saímos na frente ainda no finalzinho do primeiro tempo, 1-0, nos deu tranquilidade para botar o segundo. O lance do Júlio César já tinha até saído, já tinha sido substituído, né? Uma bola, um chute até meio despretensioso. Arriscou o Elkerson, pega firme Júlio César. Na hora que eu defendi a bola, eu senti uma pressão muito grande no dedo. Eu peguei e joguei a bola para fora, porque normalmente a bola bate na mão do goleiro e às vezes acaba doendo. E aquela pressão foi aumentando. Júlio César já tirou a luva, ele está desesperado, deve ser algo grave na mão esquerda. O osso, na onde eu estava ali do banco, parecia que estava para fora. Quando ele tirou a luva, que mostrou assim, cara, foi impressionante. Eu nem queria ver. Pelo jeito, machucou muito mesmo o Júlio César. Rapidamente o médico do Corinthians entra. Olha a dor do Júlio César na ação do médico. Eu tinha feito as substituições já. O Júlio César sentindo muita dor lá, e nós do outro lado com o treinador, ver quem ia pro gol. Aí o Castanho encostou em mim e disse, pô, professor, eu vou pro gol. Eu digo, eu não posso te tirar zagueiro, porque a primeira coisa que vai acontecer, vão alçar a bola para a área. A luxação exposta, o osso para fora, dá até o médico conseguir colocar o dedo no lugar de novo, doeu demais. Aí o Júlio colocou, não, para aí que eu vou voltar. Para aí que eu vou voltar. Agora ele tá pondo a luva, viu, Marco? Eu não sei o que chegou de... Porque vamos falar também, esses caras são valentes da beça. E ele vai pro jogo, cara. Vai pro jogo. Guerreiro, porque tá indo totalmente no sacrifício. Como não poderia trocar o goleiro, eu preferi continuar em campo, porque mesmo você estando com o dedo ruim, você acaba podendo fazer uma defesa que um jogador de linha no gol não iria conseguir fazer. Então mostra que é a cara do Corinthians mesmo, tem que ter raça até o final. Bateu o escanteio, Thiago, lá em cima, Júlio César encheu a mão direita na bola. Daí ele saiu e socou essa bola. Tem que socar com uma mão só, mas tá bom. Assim é Corinthians. Louco de alegria o torcedor corintiano. Mais do que apreensivo o torcedor do Botafogo a essa altura do jogo. Olha o contra-ataque. Posição do Edenilson é normal. Invadiu uma área. Vai bater pro gol, vai cruzar, bateu pro gol. Jefferson no rebote.
Paulinho do Corinthians! Para garantir a vitória, para garantir a invencibilidade, para manter a liderança, para ficar com a sequência de 10 jogos sem derrota, 9 vitórias, a 7ª seguida. Jefferson fez o que pôde no chute do Edenilson. Paulinho chegou sozinho e manda pro fundo do gol. E não só o Paulinho, praticamente todos os corintianos fizeram questão de um abraço no Júlio César. E quando terminou aquele jogo, 2-0, o Caio passou, o Caio técnico do Botafogo, ele olhou para mim e disse assim: teu time tem cara de campeão. Foram 10 jogos que a gente, jogo a jogo, a gente foi demonstrando a nossa força, colhendo aquilo que a gente tinha plantado, nos fortalecendo como equipe, nos fortalecendo como um grupo. E eu por dentro eu sabia dizer, tem cara de campeão, sim. Ele já aprendeu em outros momentos a dor da derrota. E ele tem cara de campeão, sim. O duro foi contra o Cruzeiro, foi a primeira que nós perdemos, né? No Pacaembu aqui, onde a nossa equipe estava embalada, estava muito bem. E a equipe deles veio, montou um esquema de marcação muito forte, não deram espaço e conseguiu ganhar de 1-0, né? O Cruzeiro achou um gol ali, aliás, um belo gol. Dar os parabéns que soube marcar a nossa equipe também. A gente sabia que isso uma hora ia acontecer, mas a gente tem um grupo maduro, cabeça no lugar, para trabalhar essa semana toda, que domingo tem mais. A gente sabia que ia chegar uma hora que o campeonato ia se nivelar, os times iam se reforçar e a gente ia ter muita dificuldade para vencer. Oscilações que tem na competição, né? Então foi ruim porque nós também pegamos uma sequência de resultados negativos. Essa queda de rendimento, apesar de nós sabermos que é normal, gera uma desconfiança, gera uma incerteza. Pô, será que nós vamos conseguir embalar de novo umas 3, 4 vitórias? Será que nós vamos conseguir manter o mesmo nível de atuação? Quando tu faz uma campanha impressionante como foi o início, é natural que depois a cobrança ela venha na proporção exata da valorização da boa campanha que tu fez. A boa da gente também foi que, mesmo a gente perdendo pontos, perdendo terreno, o pessoal também atrás não acompanhou a gente. Diminuiu a vantagem que a gente tinha de pontos, mas não conseguiram nos ultrapassar. A motivação maior de ser campeão do primeiro turno é saber que você fez metade do campeonato e está em primeiro. Então, por mais que seja um título simbólico, é um título que te dá confiança. O Tite falou que ele já foi campeão uma vez só do primeiro turno, que ele não queria ser campeão do primeiro turno só. Ele queria ganhar o título brasileiro. E a gente tem que estar com a humildade sempre, pezinho no chão sempre, buscando vitória cada dia, cada jogo. Tranquilo, bora! Bola rola, você curte ao vivo o Brasileirão 2011. Corinthians e Grêmio, começando o segundo turno. Nesse momento de segundo turno não tem como você oscilar muito. Lá vem ele, pé direito na bola, paradinha, batida! Gol do Corinthians! Douglas empata o jogo no Pacaembu, numa magistral cobrança de falta. 1-1, tá tudo igual. Que a responsabilidade ia aumentando a cada rodada. Chegou no Paulinho, foi pra dentro da área, batida! Gol! Paulinho! Jorge Henrique olhou lá pro meio da área, vem cruzamento, olha o domínio, a tentativa do Liedson, tocou pra dentro, a batida! Ramon do Corinthians!
expulsar o Liedson. Vai expulsar o Liedson. Liedson acabou de levar o amarelo, recebe um segundo. Ih, tem cartão vermelho ali. Não, o Edenilson. Edenilson foi expulso. Tava demorando para sair. O Wallace vai entrar de qualquer forma, né, Cirilo? Vai entrar de qualquer jeito. E agora quem sai é o Emerson. Emerson Sheik. Olha a batida de Carlos, desviou. André Lima diminui para o Grêmio. Aí o Rockenbach lançou aqui buscando o Edenilson. Ele ajeitou de cabeça. Olha a chegada por dentro, a tentativa André Lima. Júlio César. Corinthians vai deixando o tempo passar. Apita o árbitro, fim do jogo. Dramaticamente o Corinthians se reabilita no Campeonato Brasileiro. Derrota o Grêmio por 3-2, mesmo jogando os 10 últimos minutos com 2 jogadores a menos. 3-2, o Corinthians mantém a liderança do campeonato. Mais um passo, né? Vai diminuindo as rodadas e vai aumentando a pressão. O planejamento da equipe e essa estruturação, esse crescimento, esse fortalecimento, ele vinha sistematicamente colocando os atletas que todos deveriam estar preparados, que o treinamento tinha que ser em alta intensidade, parecido com o do jogo, que ia surgir oportunidades para todos, que nenhum deles ficasse surpreso se caísse no colo de algum deles uma oportunidade, eu não estou preparado, eu não estava entrando, porque o treinamento serve para isso. Saiu uma peça, entrava outra com a mesma qualidade. A gente não sentia a diferença no padrão de jogo. Isso é ter um elenco forte, é você tirar um e o outro entrar e a qualidade continuar a mesma. Às vezes um momento técnico, às vezes uma lesão, por vezes a necessidade do jogo. O que a gente conseguiu é ter essa harmonia de conjunto muito forte, de respeitar o que está jogando e buscar o teu espaço. Nosso elenco é muito forte, todo mundo é assim, procura se ajudar, quem está jogando ou não, respeita quem está jogando, então mostra que a nossa equipe precisa de todo mundo. Essa é apenas a terceira rodada do segundo turno. Lembrando que os jogos de ontem e a vitória do Vasco estão obrigando Corinthians e Flamengo a buscar muito uma vitória hoje aqui em São Paulo. Era um clássico nacional, na verdade, né? As duas maiores torcidas do Brasil. Deu pro Sheik. Jorge Henrique, o cruzamento pro Emerson de primeira. Pra fora. O jogo começa quente. E lá vem Corinthians. Felipe buscou. Paulinho num lindo chute. Tivemos uma semana turbulenta no Flamengo, semana turbulenta no Corinthians. Os dois gigantes buscando a reabilitação hoje aqui em São Paulo. Um 1-0 Flamengo. O jogo estava muito quente, né? Olha o que aconteceu aí. O Gustavo dá um soco no Liedson. O risco é tu receber uma agressão, revidar e ser expulso. Tomei um soco, é assim mesmo, ele me bate. Eu dou troco jogando futebol, procurando fazer minha parte. Cobrança de lateral dentro da grande área do Flamengo. A bola foi mal tirada de Edson. E o Corinthians empata o jogo. Levei aquele soco, não revidei, não fiz nada. Muito pelo contrário. Fiquei mais motivado para mostrar para ele como é que se faz as coisas. E a resposta dele foi fazendo os gols, né? William do cruzamento, olha o gol! É do Corinthians! Liedson de novo! Nós impusemos supremacia técnica, física, emocional. Bateu o Chicão, bateu! Na trave! Que a gente foi para dentro. Paulinho passou na direita, Alessandro tem cruzamento, toque de cabeça, Felipe! Dentro, uma intensidade. E Edson tocou a bola pro Alex, ajeitou. William bateu cruzado, Felipe! A equipe construiu de uma forma muito forte essa vitória. São os instantes finais, de 2 para o Corinthians, 1 para o Flamengo, Wellington. Não vamos ter mais um ataque do Flamengo, não. O Corinthians virou.
O Corinthians vence o Flamengo. Para que nós para gastar plata e decir, nos vai sair. A gente entra em campo, a gente não entra para perder, a gente sempre entra para ganhar. E nem sempre o resultado vem, aparece, dá certo. Ele poderia, uma derrota, retirar a confiança da equipe, começar a se olhar, a equipe se olhar e dizer, pô, o que aconteceu, a gente não é mais. Poderia, ali uma derrota poderia desestabilizar, retirar essa confiança e o trabalho de retomada ia ser mais difícil. O jogo do Fluminense a gente tinha jogado na quarta-feira contra o Flamengo, né? E no domingo eu mesmo cheguei bastante cansado, o pessoal também cansado, a gente não conseguiu manter o mesmo ritmo que foi o Flamengo, não conseguimos manter a qualidade de jogo que foi contra o Flamengo. E não conseguimos reagir, né? Para mim foi um dos piores jogos que nós fizemos em termos físico e tático. E depois voltamos para jogar contra o Santos. Saímos na frente, né? 1-0 e voltamos para o segundo tempo e tomamos uma virada. Acho que outro jogo também que a gente perdeu a concentração, coisa que não é característica da nossa equipe. O Tite foi vaiado e o Corinthians, depois de 16 rodadas seguidas, perdeu a liderança. A culpa não é do Tite, a culpa é de todo mundo junto. Então é trabalhar, cada um assumir a sua responsabilidade e tentar dar a volta por cima. Perdemos a liderança e as coisas começaram a ficar mais complicadas para a gente. Complicou tudo, mas tem que continuar. Nada está decidido ainda. Perdemos a liderança, mas ainda não perdemos o campeonato. Quando você ganha, você abre, ganha moral. Quando você perde, vem a pressão, vem a desconfiança, então é complicado. É porque desse apelo popular muito grande de lá em cima, ou daqui a pouco de não ter o reconhecimento. E de ter uma naturalidade de compreender isso, mas ficar focado naquilo que é a essência. Essência é trabalho. Essência é qualificação técnica dos atletas. Essência é qualificação técnica e pessoal. Isso é a essência de trabalho. E saber lidar com esses momentos de pressão difíceis. Né? Nós fomos por esse jogo contra o São Paulo vindo de 2 derrotas, um momento difícil. Um jogo que a gente não podia perder. Fomos para lá, para o Morumbi, e conseguimos um empate. Foi taticamente uma equipe mais conservadora, porque entendia, e eu usei que nós tínhamos que dar um passo para trás, para depois dar 2 à frente. Quando a liderança escapou por algumas rodadas, isso foi muito difícil, porque a gente sabia que tinha uma equipe que estava na nossa frente, aí a gente não dependia só da gente, dependia de tropeços da outra equipe, que era o Vasco. Chegamos em São Januário recebidos por bomba, por pedras, por gritos, pela torcida do Vasco cercando o nosso ônibus, então foi um clima de guerra desde o começo daquela partida. Amigo ligado na Globo, estamos de volta, são imagens ao vivo aqui de São Januário, Vasco da Gama e Corinthians, choque de gigantes pelo Campeonato Brasileiro. Tudo que envolvia aquele clássico eram coisas grandes, eram disputa pela liderança, eram as 2 melhores equipes do campeonato. Apita, a bola rola! É o Campeonato Brasileiro, 27ª rodada. O nosso grupo tem muita alma. É um grupo muito comprometido, é sentir. E eu falava assim, o Vasco tinha muito, eu falei pro Elton, o Vasco a gente sentia que tinha muito isso também. Que sabe que a participação sem bola, todos têm uma função a ser cumprida, todos precisam se ajudar. Vem a cobrança do Juninho. Bola alta, bem aberta, subiu a zaga, o toque! 1-0 Vasco! O Ralf que puxa o contra-ataque. Posição agora legal do Danilo. Ele vai isolado lá pela direita, invadiu a grande área, tocou pro outro lado, a chegada do Alex, a batida! Gol! 1-1, tá tudo igual, vibração do Alex. Que bela jogada, hein, Caio? Grande bola pro Fagner. Saiu na cara do goleiro, vem Júlio César, desvio.
2 para o Vasco, 1 para o Corinthians. O líder está derrotando o vice-líder. E o Alessandro vai passando aqui na direita. O William está aberto na ponta. Aí a bola para ele. Tentou o lançamento lá para a segunda trave. Chegou Danilo de cabeça! Um campeonato onde tinha 6, 7, 8 equipes de um nível técnico parecido, essa qualidade técnica associada a essa alma que eu coloco, ela fez uma diferença muito grande. Independente do que estava acontecendo, a torcida sempre fez o papel dela, que era incentivar. Mesmo quando a gente estava perdendo em casa, alguns jogos que a gente saiu atrás, né, ou não estava bem, a torcida sempre incentivando, sempre apoiando. Então isso aqui faz a diferença. Segura a bola do Alessandro. Ele partiu para cima da marcação do Fábio Santos. Fez o passe para o Lucinho, deixou o gol, Júlio César. Cada jogo, a cada momento, a cada bola disputada, a cada defesa minha, a gente sentia a presença do torcedor, o torcedor corintiano nos empurrando. Até a cada gol tomado, o torcedor corintiano gritava mais. O torcedor nosso é o 12º jogador que a gente tem. É ali que nos empurra mesmo, que nos incentiva. Eu entrar no estádio, ver o estádio cheio, ver a torcida apoiando e aplaudindo o seu time o tempo todo. A torcida do Corinthians aumenta a cada dia que passa, a cada ano ela é muito maior. E aonde a gente vai, no Nordeste, no interior de São Paulo, ou na capital, onde a gente está jogando, independente se for clássico ou não, eles comparecem, incentivam. O corintiano, ele comparece, em qualquer lugar que você vai, o torcedor corintiano está presente. Olha o Alex. Sobra a bola. O juiz deu a falta. O juiz deu a falta do Alessandro. Está expulso de campo do Alessandro. Leva o segundo cartão amarelo. Partiu Alex. Não chuveirou. Bateu direto pro gol! Gol! O Alex pegou com uma felicidade rara de quem bate bem na bola. Mandou uma pedrada pro fundo do gol. O final do jogo. O empate. O torcedor do Corinthians comemora, evidentemente, muito mais do que o do Internacional. Num campeonato disputado como esse, você estar entre os primeiros ali é fundamental para que você chega brigando no final pelo título. Então, nosso pensamento era esse, estar em primeiro, em segundo, em terceiro. Estar entre as 4 melhores, 5 melhores nos últimos 10 jogos. Ali ia ser arrancada a final. E começa aqui no Pacaembu, Corinthians e Avaí. Corinthians, segundo colocado, o Avaí, o penúltimo colocado. O Corinthians pode tropeçar no quê? Você achar que o jogo vai ser fácil, por exemplo, Tite? Ele nunca analisa dessa forma e nunca subestima, é característica desse grupo. Se tem que acontece algum resultado é porque o adversário teve qualidade, mas não subestimar. Sempre é difícil quando você sai atrás do placar, tanto em casa como fora. Muito complicado você sair atrás e ter que reverter uma situação, ainda mais numa reta final de campeonato. Estamos querendo fazer as coisas muito bem feitas e acabamos acelerando o jogo em alguns momentos. Mas o time em si está bem. Precisamos ter um pouquinho mais de calma e paciência. Começa o segundo tempo no Pacaembu. 1 para o Avaí, 0 para o Corinthians. Eles começaram ganhando, fizeram 1-0, nós tivemos um jogador expulso, voltamos com uma chuva muito grande no segundo tempo. Falta do Leandro Castan e cartão, hein? De vermelho, hein?
E é vermelho direto, ele não tinha amarelo, Jota. O cartão é para ser aplicado naquela situação manifesta e clara de gol. Acho que não era o caso. O William estava levando vantagem, mas estava um jogador empurrando o outro. Foi falta, foi falta. Mas acho que o Voaden pegou um pouco pesado aí para esse cartão vermelho. Foi um jogo de muita dificuldade. Era o cenário perfeito para que a gente perdesse naquele momento, desestabilizasse um grupo todo. E a bola vai para o William. Fechando aqui o William, tá fechando. Tocou na frente para o Ederson, bateu pro gol! Para o Corinthians do Pacaembu. Mas conseguimos achar forças da onde muitos não conseguiriam achar. Viramos uma partida do jeito que todo corintiano gosta. Você viu lá o Liedson, tá vendo aí o Emerson. Respirou fundo, levantou. Houve um toque de cabeça e o goleiro Felipe tirou. Liedson! Quase que não entra, mas a bola realmente entrou. Nós conseguimos fazer uma virada na alma, na superação, num jogo de emoção pra caramba, onde as coisas estavam muito difíceis. E foi onde nós conseguimos começar a embalar uma sequência de vitórias boas, que a gente começou a voltar ao nosso belo futebol, aquele futebol que a gente não dava muito espaço para o adversário e a gente conseguia fazer os nossos gols. Aí as imagens do túnel que traz para o campo, saindo do vestiário do Corinthians. O Tite fazendo questão de receber todos os seus jogadores, todos os seus comandados, cumprimentando cada um deles. E o Corinthians vem para campo, sendo recebido pela torcida aqui no Pacaembu. Relembrando, o Vasco ganhou ontem. O Vasco tem um ponto a mais que o Corinthians. O Corinthians precisa pelo menos do empate para chegar aos mesmos 65 pontos e continuar líder pelo critério de desempate. Olhando o jogo, estavam todos os setores marcados, todas as posições bem definidas. E o árbitro Wagner Riley apita fim de primeiro tempo no Pacaembu. Sem gols, sem grande trabalho para os dois goleiros, com muita estratégia, muita disputa de terreno e poucos lances individuais. Como é que sai? Qual é a estratégia para sair desse jogo tão amarrado, Danilo? Jogar individual, né? Eu acho que está precisando isso no terço final do campo aqui, acertar um drible e o passe, né? Que é fundamental para sair o gol. Traz de novo. Fica muito mais difícil. Porque aí você tem que correr atrás, você tem que se expor mais. Estruturar mesmo correndo o risco daqui a pouco de tomar o segundo. Nós vou deixar dois atacantes e o Adriano junto com o Liedson. E aí retirei o William, que é um jogador que joga mais no lado do campo, para ter dois pivôs, dois jogadores enfiados. E quebrou a marcação do Atlético. Se ele tinha alguma liberdade de sair com os laterais, porque não tinha mais jogadores que nós para marcar dos lados, da mesma forma os seus dois zagueiros ficaram sem uma cobertura mais curta dos seus laterais. Agora é clima de tensão, clima de sufoco. Olha o Liedson, bateu pro gol e o goleiro Renan faz uma defesa espetacular. O Corinthians conseguiu tantas viradas em 2011 porque era um time que tinha um foco. Como o Tite colocou muitas vezes o ano passado pra gente. A gente sabia jogar quando a gente estava empatando, quando a gente estava perdendo, quando a gente estava ganhando. Gingou, trouxe pra dentro, ameaçou bater, tirou da marcação, bateu pro gol! A concentração que a equipe tem quando sai perdendo é a mesma quando sai ganhando. A paciência também é a mesma. Se a gente tomasse um gol, a gente sabia que tinha que fazer dois e a gente ia atrás desse objetivo. Então era isso que nos motivava a cada jogo. Vencer, vencer e vencer. Volta a bola para o time do Corinthians, Emerson. Gol! Liedson! Também por força da torcida. Agora o clima é esse. A tendência é uma pressão do dono da casa do Corinthians. O Atlético se defende, se segura. Cada torcedor conta com um coração
enorme dos seus jogadores dentro do campo. A gente saía atrás e ele tomava o gol, eles cantando, apoiando, aquela vontade de reverter aquela situação. E isso motiva você. Do Campeonato Brasileiro. A virada no finalzinho do jeito que o torcedor gosta, né? Aí é emoção pura. E nesse... Uma virada do Corinthians que provoca essa reação, este som no estádio do Pacaembu. Aquela partida marcou a força do nosso time. O time que queria ser campeão, a gente lutou até os 43 do segundo tempo para conseguir virar o jogo. E aí nós tivemos na qualidade técnica, na capacidade da nossa equipe, no homem-gol que é o Lietz, no homem-gol que é o Adriano, e virar um jogo que foi também uma emoção muito forte. É muito importante para mim, depois de muito tempo, né, anos, 1 ano e 5 meses sem fazer gol, e poder fazer um gol como esse, para mim, não tem explicação. Dani, esse pode ser o gol do título? Não, acho que ainda tem muitos jogos, muitas partidas pela frente, à espera de ser campeão. A expectativa no jogo contra o Figueirense foi muito boa. Tava todo mundo muito confiante que nós seríamos campeões naquela partida. Foi todo mundo para Florianópolis já com aquele sentimento de voltar comemorando o título brasileiro. Era um mar de corintiano que tinha no nosso hotel, era muita gente. Na hora da gente indo pro estádio, tinha muito corintiano. Foi uma coisa impressionante, a confiança era geral, era de todo mundo. E o Tite sabe mexer muito com o jogador, com a cabeça, com o coração. E num sábado à noite, depois da palestra que teve, ele entregou pra gente, cada um pendrivezinho, e disse, parece que você assiste no quarto. O que ele fez? Ele pegou as melhores imagens, melhores momentos de cada um jogador, ou roubando a bola, ou fazendo um gol, ou dando um passe, ou vibrando com alguma coisa, e botou de fundo a música que a gente gostava de ouvir. Então, poxa, a gente acabou aquilo ali, e quando foi pro jogo, cara, sabe, é aquilo, ninguém vai tirar esse título nosso, ninguém vai conseguir tirar de nós. Rodada decisiva, rodada que pode ter o campeão brasileiro de 2011. Vai chegar o Wellington Ney. Ele é rápido, é ligeiro, vai pra cima. Deu uma freada pela lã, jogada pela linha de fundo. Paulo André fechou. Um jogo de estratégia, de tranquilidade, de concentração. E o Corinthians vai pro ataque com o Alex. Limpou, abriu espaço. Mais um drible, levou pro perigo, cruzamento. Olha a chance do gol do Lietz. Extraordinária do Alex, ele foi pra cima do Igor, ele tirou o Bruno, ele bota a bola na cabeça do Liedson, que testa sozinho pro fundo do gol. A torcida do Figueirense comemora porque acaba de sair o gol que muda de novo a história do campeonato. O Vasco abre o placar no Rio. O Vasco abre o placar no Rio e essa vitória do Vasco, esse gol do Vasco, leva a decisão para a última rodada. O Vasco fez um gol, a torcida do Figueirense gritava, né? A gente já sabia. O Vasco estava fazendo 1-0 e tal, mas enrolando o jogo, e muito próximo do final, o Fluminense tinha empatado o jogo. A torcida do Corinthians está comemorando o gol marcado pelo Fluminense no Rio. O Fluminense acaba de empatar o jogo no Rio. E o Corinthians volta a ser campeão brasileiro nesse instante. Olha o gol do Fluminense, ó. 1-1 com o empate. O Corinthians volta a comemorar título em Florianópolis. Subiu aquela emoção de novo. Poxa, vai ser hoje que vamos ser campeões a uma rodada do final. Tá 1-1, Vasco e Fluminense no Rio.
1-0 para o Corinthians aqui em Florianópolis. Torcedor do Corinthians esperando para soltar o grito. 46. O Figueirense não desiste, vai à luta. Aperta na marcação o Paulinho. Nesse momento o Corinthians vai garantindo o título. Torcedor do Corinthians perto de gritar campeão brasileiro de 2011. Termina o jogo aqui em Florianópolis. O Corinthians fez o que precisava fazer. 1 para o Corinthians, 0 para o Figueirense. Aí acaba o jogo, eu olho o Lietson, sai para comemorar, mas alguém perto falta um pouco. Quando o juiz apitou, eu olhei para o banco, o Danilo Fernandes, o goleiro, ele falou assim, calma que não acabou lá ainda. E a gente sabia que estava 1-1. Falta 2, 3 minutos, eu digo, deixa terminar. Peguei isso aí, deixa terminar, e desci pro vestiário. O jogo continua rolando no Rio. O Tite está indo embora. Olha aqui, ó, as imagens do Rio aqui à direita ao vivo. 1-1 o jogo entre Vasco e Fluminense. O Fluminense está mexendo. Você imagina agora, é o Martinucci, né? O 25 do Fluminense, acho que é o Martinucci que está entrando, saindo o Marquinho. Saindo o Marquinho. E agora vai ser curioso, que você vai ficar observando um estádio sem jogo, mas com todo mundo em campo. Os jogadores do Corinthians estão em campo, a torcida do Corinthians está no estádio. Aquele finalzinho ali foi tenso, a gente querendo comemorar. Todos nós esperando no campo, falando, vamos esperar aqui o resultado para ver o que acontece. A pergunta é quantos minutos faltam lá, cara. Toda hora vem um perguntar. Sabe quanto falta lá, Paulinho? Não sei, vou ficar esperando aqui. 45 lá. 45 de acréscimo. Gol do Vasco! Gol do Vasco da Gama! Gol de Bernardo! Que campeonato brasileiro é esse de 2011? 45 minutos, acréscimos do jogo. O Bernardo cabeceou, o goleiro Cavalieri rebateu e o Bernardo fez no rebote. Os jogadores do Corinthians estavam no meio do campo, a torcida parada na arquibancada, esperando o anúncio do fim do jogo para comemorar o título. Veio o gol de Bernardo. Não é possível. Não é possível. Banho de água fria, né? Ele gelou e tal. Aí eu disse, vou descer. Não vou ter um coração para aguentar isso aí, não. Nós voltamos pro vestiário, estava todo mundo muito cabisbaixo, como se nós tivéssemos perdido o título de campeão brasileiro. E vou dizer, o clima de dentro do vestiário pós o gol do Vasco, nós passamos 30 minutos assim que alguém falava, ninguém ouvia. Quando tu tá num... Eu olhava para o lado, um atleta ali ficava secando o rosto, o outro ficava olhando para o alto. Eu confesso, eu não dormi. Do domingo para segunda eu não dormi. Eram 13h30 da manhã, eu assisti o tape do Fluminense e Vasco. Vi a hora no gol, xinguei pra caramba. Chutei, parei, não consegui dormir. Fui dormir, eu acho que era umas 5 horas da manhã. Aqui, se tiver 100% tudo certinho, organizado, vitórias uma atrás da outra, não tá normal, né? Tem que ter um sofrimento, tem que haver um sofrimento para aí sim o pessoal saber o que é o Corinthians. Vamos pro jogo seguinte. A semana antes do clássico, do último jogo, foi uma semana de muita ansiedade. Foi uma semana que eu não dormi direito. Foi uma semana que eu só pensava em futebol. Foi angustiante, foi muita angústia, cara. O Lietson vinha de uma temporada e meia já sem férias, o time todo cansado. Falava até conversar com minha mulher, ela falava pra mim, ela foi minha conselheira, calma, relaxa, tá, vai dar tudo certo. Sabia que a gente podia jogar fora um campeonato todo em apenas uma partida. Passava o filme do Campeonato Brasileiro todo, de como a gente chegou, da eliminação contra o Tolima, cara. Passava tanta coisa, eu disse, não, é por isso tudo que a gente vai jogar agora. Eu vou jogar por isso, cara. O medo de perder o título, uma coisa que estava 26 rodadas na nossa mão, que estava tão perto, ele é do jogo, ele é da vida. Mas o que é melhor a gente fazer? Vamos fazer o nosso trabalho, o nosso melhor a cada dia. E saber que o desempenho, um bom resultado contra o Palmeiras, nos dá o título, independentemente do resultado. No momento em que vem pro campo Corinthians, aí
está sendo recebido pela torcida. O Corinthians, o único que depende só dele para ser campeão brasileiro, precisa empatar o jogo e vem pro campo. O Pacaembu lotado, no clima do Corinthians, você ligado na Globo. É uma rodada de consagração. O Corinthians foi eliminado pelo Tolima na Libertadores. O Tite confessou que achou até que poderia perder o emprego. O Ronaldo parou, o Roberto Carlos foi embora. O time viveu um tumulto à beira de uma crise. Tudo foi contornado. Tite continuou, o time foi remontado. Chegou à final do Campeonato Paulista e vem neste domingo para tentar o título brasileiro. Sócrates tendo falecido naquele dia, isso mexeu com todo mundo. Ela é o lado humano, e aí não é o lado de torcida. Claro que tem a rivalidade, mas é um ídolo, um cara benquisto, um cara que tinha ideias de igualdade social, de oportunidades. É um ídolo para a nação corintiana e para o futebol brasileiro também. O que nós podemos fazer por ele naquele momento foi a homenagem. Não tem palavra nenhuma que possa falar aqui que elas possam representar aquilo que foi o gesto em homenagem a ele. Olha aí, nesse momento, os jogadores do Corinthians, eles fazem, e como os torcedores também, o sinal, o gesto que o Sócrates fazia quando marcava um gol. Aquela atmosfera que envolveu toda aquela homenagem, aquela demonstração de carinho, de amor que o torcedor corintiano tem pelos seus ídolos, aquilo ali mexeu com todo o elenco. Aquela foi uma das homenagens mais bonitas que eu já vi, não só no futebol, mas no esporte. Eu fiz o gesto também, quando faz o gesto, arrepia e emociona. Linda homenagem dos jogadores e dos torcedores do Corinthians. Para um jogador de futebol extraordinário, genial e um cara fora de série, com personalidade, convicto dos conceitos que teve e sempre expressou. Toda a paz para o Dr. Sócrates. Corinthians e Palmeiras aqui no estádio do Pacaembu. O empate dá ao Corinthians o título de campeão brasileiro. Para o Vasco, necessário vencer a equipe do Flamengo e torcer para uma derrota do Corinthians aqui no Pacaembu. O Wilson Luiz Helene acerta o relógio. Vai autorizar o início do jogo com a saída do Corinthians. Bola em jogo para você ligado na Globo. Se ajeite e curta um domingo lindo de futebol no encerramento do Brasileirão. Corinthians e Palmeiras e Corinthians sempre é um jogo diferente, é um campeonato à parte. É um jogo muito truncado, é muita rivalidade, é muita força, é muito contato. Cada apito, cada lance é um motivo para uma reclamação, para um bate-boca. Atenção da última rodada. A gente sabia que o Palmeiras, o campeonato deles era estragar o nosso. Em todo momento a gente se entregando, tentando fazer o gol. Autorizado, o William passou por ela. Alex bateu direto pro gol. Por cima, a linha de fundo, tiro de meta. Claro que é um clássico importante. Clássico é a rivalidade histórica. Tu imagina perder um título, nós sabíamos, brasileiro, sendo derrotado pelo Palmeiras. O Vasco abre o placar no Engenhão. Gol do Vasco, Diego Souza está comemorando o gol do Vasco. O jogo foi complicadíssimo. A gente soube lá o zum que o Vasco tinha feito 1-0. Foi muito complicado, a adrenalina subiu bastante. O Corinthians agora não pode tomar gol. Começa a ficar um pouco mais tenso o time do Corinthians. Não é à toa que reage assim a torcida do Corinthians do Pacaembu. Assunção, girou, virou, tocou lá na direita, boa bola para o Patrick, bateu de primeira. Já passamos dos 40, vamos nos aproximando de 41 minutos. Assunção na bola, fechada a bola.
Alessandro no desvio. Você imaginou o que é o coração de um corintiano? A hora que o Marcos Assunção bate um escanteio desse. Fica com ela Valdívia, rolou pro Cicinho, chegou batendo, bola cruzada, vai embora pela linha de fundo. No momento que eu ouvi a torcida do Palmeiras comemorando o gol do Vasco, eu falei assim, só depende da gente. Vamos continuar, só depende da gente e deixa o Vasco pra lá. Se o Vasco ganhar o jogo dele, nós vamos ganhar o nosso. A torcida do Palmeiras, que sabe do resultado do Vasco, que é uma torcida amiga da torcida do Vasco, está comemorando o jogo inteiro. É que o som da torcida do Corinthians não deixa as vozes palmeirenses se destacarem no Pacaembu. Aqui o Corinthians empata e vai garantindo o título. Tenta chegar com o William, rolou pro Alessandro, rolou pro William, levou por dentro. Foi travado, ficou no chão na sobra de bola, o desvio para escanteio. O Corinthians queria pênalti. Alguns soltaram um ufa, outros prenderam a respiração. Termina o primeiro tempo da decisão. No Rio, 1-0 para o Vasco contra o Flamengo. No Pacaembu, 0-0 Corinthians e Palmeiras. Eu acredito muito em merecimento, foi uma palavra que eu usei bastante. Eu não falo só dos atletas, eu não falo só do presidente, do diretor, do técnico. Eu falo do pessoal da rouparia, do pessoal da logística, do pessoal do café, do pessoal da cozinha, porque eu sei o quanto é importante essa relação de conjunto. Era um momento que todo mundo tinha uma sintonia na busca do título, inclusive ilustrando que no momento de dificuldade, o Mancha, que trabalha no café, ele olhava para mim assim, professor, nós vamos ser campeão, professor. Nós vamos ser campeão. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo da rodada decisiva do Brasileirão 2011. Falta, choque duro do Valdívia com o Jorge Henrique. Está expulso de campo Valdívia. A falta do Wallace em cima do Michael Leite. Está expulso o Wallace. O Mancha trouxe uma bandeira, faltavam o quê? 3 jogos para o término do campeonato, e eu peguei a bandeira e fiquei escrevendo, ele não viu o que eu estava escrevendo. Você sabe por que a torcida do Corinthians está comemorando? O Flamengo empata no Engenhão, e esse é gol do Corinthians nesse domingo. Aí está o gol do Flamengo no Engenhão. Eu coloquei campeão brasileiro 2011 e assinei. Aí ele tá obrigado, ele olhou assim, professor, digo, isso é nosso. Vai para a cobrança de falta o time do Palmeiras com Marcos Assunção. Todo mundo que viu um jogo só um do Campeonato Brasileiro sabe o que é a bola parada do Assunção. Na trave! Voltou pro Luan, para fora! Aquela ali deu um friozinho na barriga realmente. Canta a torcida do Corinthians, canta! O jogo vai pro seu final, lá no Rio a mesma coisa. A torcida do Corinthians não segura mais o grito. Diz que ele estava no último jogo lá e falava assim, ó, o professor tinha falado para mim que a gente ia ser campeão brasileiro, porra. Ele tinha falado para nós que a gente ia ser campeão brasileiro. Termina no Rio. Na hora que eu fiquei sabendo do jogo do Vasco que tinha acabado, eu não queria mais saber de bola, eu queria saber de comemoração. Aí só chorava, tá? Já vi a emoção, foi só esperando a hora de o juiz apitar. Agora, a festa é alvinegra. O Corinthians é campeão brasileiro de 2011. Agora é hora de extravasar, de comemorar depois de um ano intenso de trabalho, de crises, de críticas, de incertezas. E agora comemora com a fiel torcida o 5º título brasileiro do Timão. 90, 98, 99, 2005, 2011. Solta a voz, torcedor do Corinthians! Se você já teve um sonho um dia, desde criança, de conquistar algo, eu tive, o meu era esse.
sofrimento que todos nós passamos no início do ano, as dificuldades, no final nós coroamos com o título brasileiro. Foi um título bem cara do Corinthians, do jeito que o corintiano gosta. O principal fator nosso foi a união do time, que a gente não tinha um destaque no time, não tinha o cara, como dizem, né? A gente tinha um grupo, esse grupo, todos se ajudavam, quando ganhava, todos ganhavam, quando perdia, todos perdiam. Um time sozinho com 11 jogadores não ganha um campeonato, mas um time com 30 jogadores, com uma comissão técnica, uma diretoria capazes de fazer coisas grandes e com uma torcida que em todos os jogos apoia, que faz um time ter alma de vencedor, alma de corintiano, isso faz um time campeão. Aqui tem um bando de louco por ti, Corinthians, né? Eu acho que só dentro de campo mesmo, assim, para você sentir que é uma torcida ali pulando, todo mundo gritando. Deixar o torcedor corintiano vibrar, êxtase de alegria. Se arrepia, né? Aqui tem um bando de louco. Vai pra cima dele, Timão, com muita raça. Ô, corintiano, maloqueiro e sofredor, graças a Deus. Aqui tem um bando de louco, né? Louco por ti, Corinthians. Aqueles que acham que é pouco, eu vivo por ti, Corinthians, né? É mais ou menos assim, mas é muito legal. Você vê que o estádio todo cantando, chegar a arrepiar.